Fala, empreendedores, aqui é o Francisco do canal Francisco Empreendendo. Hoje começando uma nova série no canal, falar aqui sobre, o nome da série vai ser A Crise de Impérios. Nessa série eu vou falar sobre as maiores economias que se tornaram hoje os países de menor índice de qualidade de vida do mundo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Venezuela, que nessa época de eleição é o que mais se fala nela, e também por conta do que tudo está acontecendo no país, da miséria que está acontecendo lá. Nessa série eu vou falar para vocês os fatores que fizeram o país se tornar o que ele é hoje, e também falar sobre como era na época e o que os governos fizeram para com que o país se tornasse a miséria que é hoje. Bom, mas para a gente poder falar sobre a Venezuela, a gente precisa voltar lá no ano de 1989. Não é nessa época que o protagonista Hugo Chávez tomou o poder, mas foi nessa época que ele começou a ganhar popularidade com o povo. Nessa época, o presidente Carlos André Pérez, ele tomou uma decisão que não foi muito boa para a gestão de governo dele, que ele acabou aumentando o preço das passagens e o preço do combustível, o que deixou o povo enfurecido e que gerou a revolta de Caracazo, que ocasionou a morte de muitas pessoas, foi uma estimativa de 300 a 3 mil pessoas que morreram naquela época. E Hugo Chávez usou isso, essa revolta e tudo o que aconteceu, como uma forma de estopim para poder implementar a sua ideologia, que eu vou explicar mais à frente. Ele tentou duas revoltas mal sucedidas, mas no ano de 1998 ele conseguiu subir ao poder. E o principal ponto que fez ele tornar a Venezuela o que é hoje são dois fatores. E nem foi fatores macroeconômicos, foram fatores de decisão dele mesmo, que fez com que o país se torne o que é hoje. Ele primeiro acabou com a democracia. Esse foi o primeiro ponto que fez com que a Venezuela se tornasse o país que é hoje. O primeiro ponto que ele fez na Venezuela foi tomar o controle do exército. Porque a função do exército é proteger os cidadãos, proteger o direito dos cidadãos. É por isso que muitas vezes acontece alguns golpes militares, que quando o governo tenta intervir nos direitos dos cidadãos, para isso que o exército tem que estar lá. O que ele fez? Ele comprou e tomou posse, praticamente, do exército para si. Então, ou seja, ele fez com que o exército obedecesse apenas ao governo. Isso foi o principal fator para ele conseguir implementar a reforma da Constituição, que essa reforma era meio que uma garantia para ele que ele continuasse sempre no poder. Ele eliminou os dois poderes assim importantes, tornando esse poder apenas uma assembleia, como se fosse um conjunto de pessoas que decidissem o futuro do país, que isso ia tornar mais fácil para ele colocar leis que nunca seriam aprovadas com a antiga Constituição. Ele conseguiu implementar isso por conta do povo, porque o povo tinha um amor cego por ele, por conta dele ter esses ideais de que ia ajudar o povo. Isso que a gente vê hoje também nas eleições de hoje, as pessoas, nem questão de política, assim, é uma opinião minha, as pessoas veem o Lula dessa mesma forma, achando que o Lula vai fazer milagre no país. Uma coisa é certa, não existe milagre, existe economia, e por isso que eu estudo sobre isso. Mas voltando para a Venezuela, agora eu vou falar sobre os fatores também macroeconômicos que fizeram que a Venezuela ficasse pior mais rápido ainda, porque o processo de desmocratização do Hugo Chávez, que acabou sendo herdada para o Maduro, era um processo mais demorado, mas por conta do aumento do petróleo, porque assim, a Venezuela, nos anos 50, ela foi a economia, uma das 4 maiores potências, ficou em 4º lugar em questão de potências mundiais. Por quê? Porque a Venezuela tinha a maior reserva de petróleo do mundo. E isso favoreceu muito eles na época
subida de petróleo. Porém, com a queda do petróleo, depois que foi descoberta uma nova fonte de petróleo lá no Oriente Médio, isso fez com que o Venezuela não, né? Acabou acontecendo com a Venezuela, mas aconteceu com que o petróleo começou a cair, porque descobriram um novo estoque de petróleo no mundo. Isso fez com que a Venezuela sofresse bastante, porque 98% da exportação da Venezuela era petróleo. Então, eles sofreram muito nessa parte. Um outro ponto que a maioria dos governos de esquerda acaba fazendo, que é muito negativo para a economia, é você desincentivar as empresas e a privatização de grandes estatais. Porque quando você privatiza, o governo de esquerda ele põe na cabeça das pessoas, quando privatiza, isso vai se tornar mais caro, vai se tornar mais difícil. Mas não, vai se tornar melhor. Porque quando é um órgão, é que nem um ditado. Quando você vai numa praça pública, a grama lá, normalmente nunca vai ser tão bem cuidada como a sua. Por quê? A sua, só você vai cuidar dela. É a mesma coisa, só você vai cuidar dela e só você vai usar ela. Agora a pública não. A pública depende de pessoas terceirizadas para limpar ela, porque nenhum lugar assim que eu conheço vai lá umas pessoas juntarem e limpar a praça. Nunca vi isso. E isso faz com que a praça fique mais feia do que a da sua casa. É isso que acontece com a empresa também. Se você tem uma empresa pública que as pessoas, ainda mais sendo com as leis que tem aqui no Brasil, que as pessoas que trabalham em estatais, em empresas públicas, não podem ser demitidas, isso incentiva as pessoas a não trabalharem de forma darem o seu 100%, trabalhar sempre na média ou abaixo que isso. Isso acaba desestimulando a empresa a crescer menos no ano. Com a privatização, principalmente de correio, a gente que está numa época digital onde depende muito de entrega, a privatização de correio seria muito bom, porque o correio ele tem sede em todo o Brasil. Então imagina uma empresa privatizada como o correio, cuidando da gestão de envios aqui no Brasil, seria a melhor coisa para a entrega. Isso também na Petrobras. As pessoas têm medo de privatizar a Petrobras porque vai achar que vai aumentar o preço da gasolina, vai ficar tudo mais caro, né? Porque o petróleo que a Petrobras produz influencia todo o mercado, vai ficar com medo de subir tudo no mercado. Mas com a privatização e tendo uma gestão boa, pode ser que o preço abaixe, ainda vai trazer novas tecnologias e novos itens para a gente dessa privatização. E uma ideia do governo de esquerda, que é tanto do Lula, tanto do Maduro, é que essas empresas grandes que têm bastante interação com o mercado, elas devem pertencer ao governo. O governo tem que decidir tudo o que acontece lá, todas as movimentações da empresa tem que acontecer de acordo com o governo. Isso é uma forma de você breca a empresa, breca ou quebra ela. A coisa que aconteceu em 2014 com a Dilma foi ela tabelar o preço da gasolina que quebrou a Petrobras. Só não quebrou porque é uma estatal, porque ela fez com que ela vendesse menos, produzisse menos e trazendo altos prejuízos aí para a Petrobras. Além do desvio de dinheiro, né, que aconteceu na Petrobras, que recentemente foram realmente concretizados e teve até uma devolução da parte do PT de 6 milhões para a Petrobras. Muita gente não sabe sobre isso, né? Isso é uma das coisas que a gente tem como prova que o PT realmente roubou muito da gente, principalmente da Petrobras. Bom, mas outros pontos aqui também que eu deixei separado, para você ter uma ideia de como que tá lá na Venezuela, é que em 2019 a inflação lá superou 1 milhão por cento. Só para você ter uma ideia de comparação, aqui no Brasil a inflação média por ano é em torno de 6%, num ano ruim 10%. Lá foi de 1 milhão. Ou seja, tipo, as coisas aumentavam diariamente num valor absurdo. Isso que aconteceu um tempo atrás, antes do Plano Real, aqui com a gente também. Eu não vivi essa época para falar bem, mas conheço bastante pessoa que viveu, fala que foi uma época difícil, porque você tinha... Foi dessa época que surgiu esse hábito nosso de fazer compras por mês. Porque
Assim, acho que o certo, até seria bom, uma economia que os preços são estáveis, é você não comprar de uma vez, porque você, além de você prejudicar as pessoas assim que vão comprar e não tem, que você fica estocando um monte de comida, aí quando uma pessoa que vai lá, que acabou o dela e não tem, porque você estocou tudo, isso acaba desestabilizando a economia e fragilizando as pessoas que precisam comprar comida e não tem. Isso daí é um outro ponto também. Já que a gente tocou no assunto de corrupção, algo que acontece normalmente em governo de esquerda, o que aconteceu em Maduro, na época de Maduro, que foi que ele começou a utilizar os bancos, o Chaves também fez isso, usou os bancos e empresas como cofrinhos. Quando ele precisava de dinheiro para poder pagar dívidas públicas, ele ia lá e fazia um saque só para poder pagar a dívida. Por isso que ele queria sempre ter aquela empresa no poder para poder decidir o que fazer com o dinheiro, fazer o que fazer com a empresa. Isso foi algo que aconteceu aí na época de Maduro, que fez também com que o país quebrasse, né? Porque isso desestimulou as pessoas de maior quantidade de patrimônio a ficar lá. Então, ou seja, as pessoas de, que tinham especialidade em áreas, que tinham alto padrão, que tinham dinheiro por conta de empresas de família, saíram de lá, porque viam que o governo estava fazendo uma má gestão de tudo e pensando apenas na população mais carente. Por quê? Porque o governo de esquerda, ele precisa das pessoas, sempre está precisando, ele precisa das pessoas mais necessitadas, para poder sempre dar algo em troca. Ele meio que compra as pessoas com por exemplo, auxílios, compra com algumas leis que favorecem as pessoas mais pobres, eles compram as pessoas assim, e vão sempre fazendo isso num ciclo infinito, até acontecer o que está acontecendo na Venezuela. Bom, um outro, em 2020 também, um ano mais para frente, a inflação até que reduziu comparado a 2019 lá na Venezuela, mas também não foi pouco, foi de 500%, reduziu bastante, mas mesmo assim é uma inflação assim absurda comparada com a inflação mundial, que é a inflação de 500% ao ano em 2020. Bom, esse foi o vídeo. Esse vídeo aqui foi mais para vocês entenderem o que fez que a Venezuela se tornasse o que é hoje e o que ela era antes, né, de tudo isso acontecer e o processo disso. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e vocês querem mais vídeos assim, eu vou fazer falando sobre outros países como a Argentina, outros países que estão sofrendo bastante, Paraguai, Argentina, todos os países da América Latina, todos os governos assim, a maioria de esquerda, na verdade todos de esquerda. Então, por isso até é uma preocupação nossa assim que um governo de esquerda volte para o Brasil e acabe acontecendo o que aconteceu nos outros, porque é até algo que até um ditado popular, né? A gente é a maioria das pessoas que está à nossa volta. As 5 pessoas influenciam a gente. As 5 pessoas no nosso ciclo social influenciam a gente. A mesma coisa os países em nossa volta. Os países à nossa volta, de esquerda, estão todos quebrados. Então, se a gente voltar para uma economia de esquerda, um governo de esquerda, a chance disso acontecer é muito grande. E se você gostou do vídeo também, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar. Eu vou criar uma playlist falando só sobre esse assunto. Então, se inscreva e não se esqueça de compartilhar com uma pessoa aí que você tenha amizade. Valeu!